Atos capítulo 9, verso 36. Diz assim a santa palavra de Deus. Atos capítulo 9, verso 36. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a minha Bíblia. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Feche os seus olhos. Pai, convém que eu diminua para que tu cresças. Realiza nesse dia aquilo que só o Senhor pode realizar, por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Faz nessa hora, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que a teologia não faz. Aquilo que a eloquência de um pregador não faz. Faz e realiza o que só o Senhor pode fazer, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Satanás, fique do outro lado da linha, uma ordem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Diga comigo o que uma agulha pode fazer. Pergunta para o seu irmão que está do teu lado: o que uma agulha pode fazer? Está ótimo esse fundo, só diminui um pouquinho. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de pregar essa tarde debaixo do tema: o que uma agulha pode fazer? Quando nós falamos sobre uma agulha, nós estamos falando sobre coisas pequenas. Deus nunca precisou de coisas grandes. Quando ele foi levantar o seu colégio apostólico, ele não buscou 12 PhDs. Ele levantou 12 pescadores, que eram pessoas pequenas. Era a profissão mais simples que tinha. Certa feita, Deus quis destruir os filisteus, e ele usou uma queixada nas mãos de Sansão para matar milhares. A Bíblia diz que apenas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus foi suficiente para alimentar uma multidão. Um pedaço de pau, uma vara nas mãos de Moisés. Nas mãos de Moisés, abriu o mar vermelho.
Porque isso significa que o importante não é se é grande ou se é pequeno, mas se está nas mãos certas. O texto que ora lemos relata a história de uma mulher por nome de Dorcas, também conhecida como Tábita. Dorcas significa gazela, aquela que é rápida. E Tábita significa elegante e ágil. Quando eu leio esse texto, me chama muita atenção algumas coisas. Eu poderia falar, meus irmãos, sobre a agulha que muitas pessoas usam para ferir, para espetar, para machucar os outros. Mas essa mulher usou esta agulha para entrar na história. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque o que me chama a atenção, senhoras e senhores, imaginem que fazer a obra naquela época não era brincadeira. O pregador era Paulo e Pedro. Quando pregava, 3.000 se convertia, Pedro passava e a sombra curava, os lenços de Paulo levantava até morto. O diácono da igreja primitiva expulsava demônio e levantava paralítico. Em outras palavras, Dorcas não ficou conhecida, senhoras e senhores, por ser uma grande pregadora. A Bíblia não mostra nenhuma mensagem extraordinária que Dorcas pregou, como, por exemplo, a mensagem de Estevão. A Bíblia não nos chama a atenção que Dorcas não existe nenhum caso onde ela orou por milagres, maravilhas e um morto ressuscitou. Não, também não. Isso ficou para os apóstolos. Não, ela também não tinha esse talento. Também, meus irmãos, Dorcas não entrou na história por ser uma grande cantora que gravou e ganhou o disco de ouro. Não. Nós estamos vivendo um tempo, queridos e amados irmãos, onde muitas pessoas acham que servir a Deus é somente pregar e cantar. Se eu não tiver um flash, se eu não tiver na mídia, se eu não for aplaudido, então não é oportunidade. Eu imagino Dorcas, senhoras e senhores, olhando para um lado e vendo Pedro pregando, olhando para o outro diácono e expulsando o demônio. E essa mulher olhando na igreja e pensando: o que eu posso fazer aqui nesse lugar? Como eu posso servir ao meu Senhor neste lugar? Você já se fez essa pergunta? Olhe para esse lugar e pergunte hoje: o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor neste lugar? E sabe de uma coisa, queridos irmãos? Dorcas não tinha boa voz bonita, não tinha dons extraordinários, mas ela tinha o maior de todos os dons, o dom do amor. E Dorcas entra para a história por uma simples e única razão: porque ela decidiu fazer o que ninguém faz. Ela decidiu fazer o que ninguém queria fazer. Deixa eu dizer uma coisa, e guarde isso, se você puder, escreva: todo aquele que faz para Deus o que ninguém quer fazer, recebe de Deus o que outros também não recebem. Quer ser um cristão bem-sucedido, faça o que os outros não querem fazer. Esteja no culto que os outros não querem estar. Esteja no ministério onde quase ninguém... Sabe por que eu estou aqui hoje pregando para vocês? Não, meu irmão, não é porque eu tenho muito talento. É porque quando eu comecei no ministério, o louvor já estava cheio. Lá em Santo André não tinha oportunidade para mim. Já tinha pregadores, não tinha oportunidade para mim.
Eu tentei entrar em vários ministérios da igreja, não tinha oportunidade para mim. Só sobrou oportunidade, tinha uma salinha mofada no fundo da igreja, onde 4 irmãs oravam. E ali disseram, aqui é o grupo da intercessão, aqui tem lugar para você. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ali eu aprendi a orar, ali eu aprendi a jejuar, ali eu aprendi a buscar, ali a minha história mudou. Deixa eu te dizer uma coisa, não esteja aonde você quer estar, esteja onde Deus quer que você esteja, porque muitas vezes você está num lugar que você está confortável, mas Deus não quer que você esteja ali. Há muitas vezes nós estamos num lugar que não é confortável, mas Deus te quer ali. Eu prefiro estar onde Deus quer que eu esteja do que estar, senhoras e senhores, aonde a minha carne gostaria de estar. Naquela época, um homem casava com mais de uma mulher. Então, quando um homem morria na cultura oriental, não ficava apenas uma viúva, às vezes 2, 3, 4. Se hoje muitas mulheres ainda sofrem discriminação, imagine naquela época. Essas mulheres, quando ficavam viúvas, não tinham nada, passavam dificuldades. E é aí que entra a irmã Dorcas. Rápida, ágil, não esperou ninguém. E ela vai entrar na história com uma agulha, um talento. Deixa eu te dizer, eu vim aqui inspirado pelo Espírito Santo para te dizer, existe um talento em você que precisa ser colocado a serviço da obra de Deus e em favor dos seus irmãos. A Bíblia diz que essa mulher decide fazer túnicas para essas viúvas. Se fosse muitos de hoje em dia, deixa eu dizer uma coisa para você, ia fazer túnica para o apóstolo Pedro. Já pensou? Que flash! Apóstolo Pedro veste Dorcas. Ó, uma roupa. Não, irmão. Ela foi fazer onde não dava ibope na terra, mas dava ibope no céu. Ela foi fazer por aqueles que ninguém dava valor. Porque tem gente que é assim, irmão, ele só faz a obra onde o padre passa. Quando o pastor está, quando o cantor está, quando alguém vai ver, nossa, ele está que está. Mas quando os irmãos não têm, quando não tem uma câmera, quando não tem ninguém famoso, aí ele some, desaparece. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez o homem não está vendo o que você está fazendo, mas Deus tem visto tudo aquilo que você faz com amor, com detalhe, com fé, com graça. Nada, escute, nada passa batido aos olhos de Deus. Cada lágrima, cada jejum, cada pessoa que você ajuda lá fora, cada situação aonde você deseja fazer, ainda que ninguém te ajudou, ainda que ninguém te elogiou, ainda que ninguém viu, eu quero te dizer, Deus viu, Deus tem visto, Deus conhece o seu coração. Então vamos lá. O que uma agulha pode fazer? Primeiro lugar, diga comigo, uma agulha pode fazer boas obras. Olha o que diz o texto. Atos capítulo 9, verso 36. E esta estava cheia de boas obras. Fala para o teu vizinho que está do teu lado. Ela estava cheia de boas obras. Pergunta para ele agora, e você está cheio de quê? De desculpa? De reclamação? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Boas obras, sabe o que significa? Diga comigo, boas obras. Em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa aqui. Nós não somos salvos por obras e não cremos assim como os espíritas. Nossas obras não nos levam para o céu, mas a Bíblia diz
que nossas obras nos acompanharão aos céus. Quando formos aos céus, nossas obras nos acompanharão. Por quê? A salvação é de graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por homens, para que ninguém se glorie. Mas galardão é por obras. É por aquilo que fazemos. É por aquilo que realizamos na terra. É por aquilo que servimos. E Boas já diz, boa obra é feita com bons obreiros. Boa obra é feita com bons materiais. E boa obra é feita com excelência. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Quando você for fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Faça para o Pai. Pode ser um bolo, um café. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos para alguém, por esse ser discípulo de Cristo, é a Cristo que você está fazendo. Quando você entende isso, meu irmão, muda a sua expectativa. Muda o seu jeito de servir. É para Jesus. É para Jesus. Meus irmãos, existem muitas coisas que nós precisamos fazer e devemos fazer. Às vezes nós queremos fazer missão na África, e não é errado isso, mas nós não cumprimentamos o irmão do lado, não nos envolvemos para ver se alguém está em necessidade aqui dentro da igreja. Comece a fazer missões aqui. Como, apóstolo, que eu faço isso? Quando terminar o culto, você dá uma olhada. E se você não viu um irmão aqui, liga para ele. Ou se o Espírito Santo te incomodar, vai na casa de alguém essa semana, faça uma oração, envie uma mensagem, envie uma palavra, leve uma compra, envie uma cesta básica, fale do amor de Jesus, faça um bolo, faça qualquer coisa, mas faça. Faça. Então, uma agulha pode fazer boas obras. Quantos aqui estão dispostos nesse tempo a fazer algo para Deus? Olha quantas cadeiras Deus nos deu aqui, é? Sabe o que é isso? É responsabilidade que Deus está nos dando. Porque se Deus nos deu essas cadeiras, Deus está dizendo para nós, existem pessoas que eu quero salvar nesse lugar. E nós vamos salvar. E nós vamos buscar. Se for preciso fazer uma visita, você pode marcar lá com a minha esposa e me chamar, porque eu vou visitar. Se for preciso orar por alguém debaixo de um viaduto, pode me chamar, pode me cobrar, que eu vou lá orar. Se for preciso expulsar demônio dentro de um boteco, você pode me buscar, que eu vou orar. Mas eu estou decidido em nome de Jesus, e eu conto com você, para que nós possamos fazer uma boa obra aqui na Flórida e aonde Deus nos enviar. Alguém não vai dizer, aquele lá, aquela igreja faz de qualquer jeito, não. Alguém vai vir aqui e vai dizer, ali tudo que é feito é com excelência, é com amor. Pode ser simples, pode ser humilde, mas é o nosso melhor. Faça o melhor com aquilo que você tem. Faça o melhor com aquilo que você tem. Eu estou comprometido a fazer uma boa obra. E obra dá trabalho. Quem aqui já fez obra? Quem aqui já fez obra? Obra dá trabalho. Obra dá trabalho. Então, se você quer fazer boa obra para Deus, para você, você faz. Para Deus, você não vai fazer. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Você faz uma boa obra para você? Ou aqui alguém aqui quer sua casa bagunçada, seu carro bagunçado? Fala para ele aí, você faz boa obra para sua esposa, para seu esposo, para o seu filho, e não vai fazer por Deus, que te dá o ar, que te cuida, que te deu família, que te livrou do laço do passarinheiro, e não vai fazer para o Deus que fez o céu e a terra. E
tem mais. Se eu não fazer, sabe o que acontece? Deus levanta a prostituta, o bandido, uma criança, quem for, Ele levanta, batiza com o Espírito Santo, dá um banho no chuveiro da graça, enche do Espírito e coloca no meu lugar. Mas a obra de Deus não para. E tem mais, já tentaram parar essa boa obra milhares de vezes na história. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas que tentaram parar essa obra foram atropeladas pelo Evangelho, porque essa obra é como uma roda que não para, e qualquer pessoa que tentar impedir o crescimento da obra de Deus vai ser atropelado pela obra de Deus, porque a obra de Deus na terra tem dono, e o dono é o Senhor Jesus, e a obra não vai parar até que Jesus venha. Tem alguém aqui comigo que pode dar glória para Deus? Boa obra. Faça o seu melhor, mas de verdade. Segundo, uma agulha pode fazer amigos. Diga comigo, amigos. Pessoal, gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Jesus podia ter dito assim, ó, é o seguinte, eu curo, batizo, faço milagre, é tudo comigo. Não. Ele enviou. E ele podia dizer, não, Pedro, você tem uma unção dobrada, você não precisa de dois não, vai sozinho. Jesus enviou de 2 em 2. E Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Nunca foi desejo de Deus que alguém fizesse sozinho. E por que uma agulha faz amigos? Imagine, Dorcas começa a fazer aquelas túnicas lindíssimas. E rapidamente, e de maneira habilidosa, porque o nome dela diz que ela era ágil, rápida, ligeira, águia. Dorcas era águia. E aí ela vem, irmãos, imagine. E aquelas mulheres que ninguém dava nada para elas, ela vem e entrega e diz, olha, fiz um presente para você. E aquelas irmãs que recebiam esses presentes se sentiam amadas, se sentiam valorizadas. Há mais de 20 anos, eu vou fazer agora 20 anos de pastorado. Há 22 anos atrás, eu voltando para Jesus. Um irmão, diácono, que já está no Senhor, chegou perto de mim e disse assim, André, Deus tocou meu coração. Tem uma cesta básica lá colocada no seu carro. Nunca mais eu esqueci. Porque nós esquecemos das palavras, mas dos gestos de amor nós não esquecemos. Alguém disse para mim, por que seus obreiros no Brasil estão com você há 10, 12, 13, 15 anos? Você foi para os Estados Unidos e eles não te deixam, não te largam. Por quê? Porque nossa amizade foi construída em momentos difíceis. Muitas vezes orando num hospital, muitas vezes num velório, muitas vezes quando alguém estava passando no maior vale da vida. Sabe por quê? Diga comigo, porque amigo aparece quando todos desaparecem. Quando terminar esse culto hoje, ou todos os cultos, se você foi abençoado através desse louvor, essa mensagem está 10 vezes melhor por causa desse menino que está tocando. Quando terminar o culto, você vai lá e dá um abraço nele e diga assim, muito obrigado por você ter servido no reino.
terminar aqui, daqui a pouco esse culto vai ter uma comida maravilhosa. Agradeça. Olha essa mesa que a irmã Márcia fez. Olha isso aqui. Sabe por que ela faz assim? Primeiro, porque Deus deu um talento maravilhoso para ela. Segundo, porque o marido dela ajuda em tudo. Não é o santuário, não. É porque ela faz aqui, sabe como? Para Jesus. Para Jesus. Sabe o que eu estou falando para você? Imagine essa semana, você faz um bolo, ou compra, e leva para algum irmão, e manda para alguém e diz assim: ó, eu trouxe esse presente para você, lembrei de você. Imagine, no próximo culto, você traz uma lembrancinha, a primeira pessoa que estiver te recepcionando na porta, você dá um presente para ela e diz: olha, é simples, mas é de coração, é com amor. Porque às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, achando que a gente é patrão. Eu estou aqui pagando meu dízimo, o som está alto, baixo. Hoje eu não gostei do louvor. O louvor não é para você, querido. Aqui é culto. Aqui não é entretenimento. O culto não é para homem. O culto é para Deus. A glória é para Deus. E a forma que Deus recebe é muito diferente da nossa. Deus quer adoradores com excelência. Essa mulher fez amigas e amigos com os seus talentos, porque ela decidiu servir e valorizar quem ninguém valorizava. E o evangelho é lindo por causa disso, meus irmãos, porque eu sou esse alguém que não tinha valor, que estava perdido, e Jesus olhou para mim e mudou a minha vida. Levante as suas mãos. Eu declaro que esse lugar será um lugar de fazer amigos, de ganhar famílias. Eu declaro que Deus te dá conexões do céu, pessoas que vão te amar, pessoas que vão interceder, pessoas que vão ser sua segunda família, pessoas que serão uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro. Então, primeiro, diga comigo, boas obras. Segundo, amigos. Terceiro, uma história. Você já parou para pensar? 2000 anos depois, nós estamos falando da irmã Dorcas. Por causa de uma agulha. Porque essa mulher decidiu fazer, Bispo Kelly. Eu nunca vou esquecer. Eu estava vindo de uma aula de teologia. Dobre atenção aqui agora. E daqui já vou caminhar para o final, porque eu não quero enfadar vocês. Eu estava caminhando, saindo de uma aula de teologia. E de repente eu tive uma visão. E quem aqui já teve algum tipo de visão, de revelação, sabe que é assim. E em uma fração de tempo, Deus te dá a revelação inteira. É uma coisa extraordinária, em milésimo de segundo. Às vezes eu estou fazendo a live e eu estou entregando o mistério de Deus. É como se eu estivesse aqui apresentando e do lado abrisse uma tela e Deus me mostrando as coisas da vida. E eu falando, Deus está me mostrando isso. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa, mas como que ele está falando comigo? Está dizendo que Deus está falando. As coisas de Deus é mistério. E eu estava vindo dessa aula de teologia e de repente eu tive uma visão. E nessa visão eu via alguns homens de Deus. Eu estava numa mesa, e eu olhava e tinha alguns homens sentados, e esses homens, eu sabia que eram heróis da fé da Bíblia. E eu olhava para um deles, que eu sabia que era, no meu espírito eu sabia quem era, e eu dizia assim, Abraão,
qual é a tua história? E Abraão olhava para mim, irmão Alexandre, e dizia: minha história é que eu vim de uma família, meu pai era fazedor de imagem de escultura em Ur. Minha família não conhecia Deus, mas um dia eu olhei para o céu e vi que tudo se alinhava, e eu disse: tem que ter um Deus que guia todas essas coisas. Um dia esse Deus me chamou e disse para mim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te chamar, e eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele me disse, e eu saí e fui. E Deus me disse que me daria uma família, mas a minha mulher era estéril, eu também estava de idade, era impossível, mas Ele falou, Ele fez, disse que eu seria o pai da fé. E agora a minha história é que eu sou o pai da fé. E eu olhava para o lado e estava Moisés, e eu dizia: Moisés, e a tua história? E ele dizia: a minha. 3 meses de idade eu não tinha nem nome, porque eu já nasci com uma ordem de assassinato. Antes de eu nascer já tinham planejado a minha morte, mas Deus me escondeu, me livrou da morte. Eu vivi 40 anos no Egito para aprender a ser alguém. Depois, quando eu achei que eu era alguém, Deus me mandou 40 anos para o deserto para eu aprender a ser ninguém. Quando eu me convenci que eu não era ninguém, Deus me levantou e apareceu para mim numa sarça e disse: agora eu vou te mostrar o que eu faço através de um ninguém. Fui até o Egito, liderei a saída do povo, vi Deus abrir o mar vermelho, vi Deus tirar a água da rocha, vi Deus alimentar 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Deus alimentou todos os dias no deserto, nunca faltou nada. E tem mais: de noite um frio tremendo, Ele mandava uma nuvem de fogo, ia guiando, ia guardando e aquecendo. De dia um calor tremendo, Ele mandava uma nuvem fresquinha, parecia um ar-condicionado, e nos ia guiando, levando. Ele falou e Ele fez. Eu olhava para um outro, e eu sabia que era Pedro, e disse: Pedro, qual a tua história? Ele disse: a minha. Ah, André, a minha. Eu estava lavando as redes, depois de uma pesca frustrada. De repente eu vi um homem andando pela beira do mar, e ele era diferente. O seu olhar e a sua voz penetraram a minha alma. Esse homem olhou para mim e me disse: vinde após mim, e eu te farei pescador de almas. Eu sabia pescar peixe, mas pescar almas eu nunca imaginei. Mas a voz dele era tão diferente que eu larguei tudo e fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com ele eu aprendi a andar sobre as águas. Quando eu afundei, ele me deu a mão e não me deixou eu afundar. Eu vi de perto esse homem tocar os leprosos e limpar a sua pele. Eu vi esse homem ressuscitar a mortos. Eu vi esse homem multiplicar pães e peixes. Eu vi quando ele chamou Lázaro de dentro da sepultura. E acredite, esse homem saiu de dentro da sepultura. Mas eu falhei, eu neguei, eu magoei,
E eu fugi da presença dele, pensando que minha vida estava acabada. E quando eu achei que ele tinha desistido de mim, ele mandou um anjo me buscar e disse: chama Pedro também, porque eu ainda tenho uma obra na vida dele. E ele me restaurou, ele me abençoou. E eu preguei, 3.000 se converteram. Eu vi através do poder dele, não do meu. Eu passava e através da sombra pessoas eram curadas. E ele foi contando a sua história. E ele disse: mas eu recompensei. No final da história, quando foram me crucificar, eu disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. E ali estava, irmãos, Paulo, Jeremias, Davi, Isaías. De repente todos eles olhavam para mim e diziam: e a tua, André? Qual é a tua história? E eu acordei. Nunca mais eu me esqueci dessa visão. Eu fiquei perturbado em espírito. Essa voz ainda ecoa dentro da minha alma. E a sua? Qual é a sua história? Quando eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Deus, será que eu vou viver para ver a história e contar a história dos outros? Eu disse: Pai, se essa visão é do céu, a partir de hoje eu me coloco inteiramente nas tuas mãos. Mas tem uma coisa: eu também vou escrever uma história através do teu poder e da tua graça. Irmãos, eu me dobrei diante do Senhor. Deus derramou o poder do seu Espírito sobre mim. Depois daquele dia, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo ressurretas, eu vi pessoas sendo batizadas, eu vi pessoas sendo salvas. E Deus disse: a partir de hoje eu começo a escrever a sua história. Apóstolo André Fabiano, que bonito, o senhor veio aqui para contar isso para nós, para dizer que a sua história é incrível. Não, senhor, eu estou aqui hoje movido pelo céu para te dizer em nome de Jesus qual é a tua história. Deus me trouxe aqui. Se você crê, levante a mão, porque eu vou profetizar. Se você crê na palavra de Deus, eu vim aqui no nome do Deus que fez os céus e a terra para te dizer: a partir de hoje tu não vais viver para contar a história de outros, nem para viver ouvindo e vendo o testemunho de outros. A partir de hoje Deus vai começar a escrever uma história através da tua vida, do teu ministério, da tua família, dos teus filhos. Quantos querem isso? Levante a mão e adore a Ele em nome de Jesus. Levante a tua mão agora e diga: Pai, se é verdade o que esse homem está falando, pega uma caneta de ouro e um rolo de mistério e começa a escrever a minha história. Eu farei uma história neste lugar. Eu escreverei uma história nesse lugar. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Vai fazendo, vai enchendo. Receba uma unção nova para ganhar almas, para fazer a obra, para fazer a diferença, para receber o melhor de Deus. Uma unção, um tempo de refrigério, um tempo de crescimento. Você vai escrever a tua história em nome de Jesus. Orabaracamantarabaxai. Orabalabasseremande comanamanagasibaragasuri prapasa. Elemenegeterase kotokoyuma. Alabadacachoto topefrase alamaduri bidehayarabashergia. Ah, se vocês estivessem vendo o que eu estou vendo. Tem anjos de Deus distribuindo dons aqui hoje. Tem anjos de Deus distribuindo talentos aqui hoje. Pega o seu, pega pela fé. Pega em nome da Basergia, pega da Bachuta, pega Rakabata Kolemachergia. Adore mais. Adore mais. Não tenha vergonha de adorar.
Isso aqui não é missa, não, irmão. Isso aqui é culto pentecostal, é plenitude de avivamento, terra. Chamou de Eríbias. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Adore. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Recebe fogo do Espírito para escrever uma história. Recebe fogo do Espírito para fazer uma história. Recebe fogo do Espírito para escrever uma história. Recebe agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa moça que está ali do lado da irmã Cláudia de cabelo encaracolado, levante a mão, moça. Você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Você tem um chamado no louvor. Você ainda vai louvar o nome do Senhor no altar. E vidas serão abençoadas através de você. O inimigo tentou algumas vezes tirar sua vida, mas Jesus te escolheu do ventre da sua mãe. E Jesus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele te ama muito. Que Ele te ama muito. Que Ele te ama muito e Ele vai escrever uma história na sua vida. Hoje começa um novo tempo. Olhe para mim, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos, irmãos, uma alma já está se rendendo ao papai. Feche os seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu te recebo como meu único e suficiente Salvador pessoal. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Feche os olhos. Estendo as mãos para essa princesa de Deus. Jesus, eu te agradeço por essa vida preciosa, pelo teu amor infinito por ela, pela tua graça, pelo teu sangue que foi derramado no Calvário pela vida dela. Eu a abençoo no nome de Jesus e declaro um novo tempo a partir de agora. Você vai sentir o que você nunca sentiu. O teu coração vai transbordar da presença de Deus. Receba. Amém. Um aplauso a Jesus. Grandes coisas. E para terminar, meus irmãos. Aleluia. Neburubi rebi serki limanchu repai. Rabiastai chure kamada gasai. O papai já está aqui, ó. Quem está sentindo ele aqui? O papai já está aqui, irmãos. Diga comigo: boas obras, amigos, saudades. Ou desculpa, uma história. E para fechar, saudades. Diga comigo: saudades. Por que faz amigos? Porque veja, quando Pedro chegou, irmã Márcia, as mulheres veio com as túnicas, mostrando, como quem diz: olha o que essa mulher fazia por nós. Eram amigas. Ou você acha que se ela fosse uma tribulação, alguém ia mandar buscar Pedro orar por ela? Ia apressar o velório e o enterro. Porque tem dois tipos de crente. Tem aquele que quando chega os outros dizem: meu Deus, lá vem luta. E tem outro que quando chega diz assim: meu Deus, olha que bênção.
Bíblia diz que as mulheres começaram a chorar. A chorar. E mandaram buscar o apóstolo Pedro. Sabe por quê? Porque estavam com saudades. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou aqui na Flórida há 7 anos. Lá no Brasil, nós temos uma irmã que fazia um cafezinho, faz até hoje, tá? Uma paixão, né? E arrumava a mesa. Não tinha um dia, irmãos, que a gente chegasse no culto, não estava aquele cafezinho, um bolinho, um pãozinho, alguma coisa. Que saudade. Quando eu cheguei na igreja batista e me converti, eu era jovem. Tinha uma diaconisa assim, grandona, chamava irmã Lola. Nunca vi aquela mulher pregar, irmão Alexandre. Nunca vi aquela mulher cantar. Mas ela ia, Javier, e via. Se ela visse alguma irmã grávida na igreja, ela por si já começava a falar com os irmãos. Já preparavam a fralda, já preparavam a roupa, já preparavam. Se ela via que alguém estava passando uma necessidade, ela já ia ajeitando. Se ela sabia que o irmão precisava de uma geladeira, e ela já ia falar com outro. Uma diaconisa, que saudade. Que você adore a Deus com tanto amor, que se um dia Deus te levar para outro lugar, ou Deus te recolher nessa terra, alguém possa dizer, que saudade daquela irmã que louvava. Que as suas orações sejam tão fervorosas e feitas com tanto amor, que quando alguém não te vê mais, diga, meu Deus, que saudade daquela irmã, daquele irmão que orava por mim. Pregue como se fosse o último dia da sua vida, para que se um dia, meu irmão, Deus te recolheu, Deus te levar para algum canto, alguém possa te dizer, que saudade daquelas pregações. Cuide da sua família, cuide da sua casa, seja uma bênção aonde você estiver, a ponto que as pessoas sintam saudade, sintam falta de você. Uma agulha fez essas mulheres chorar de saudade. Se o teu talento é fazer um bolo, que ele seja tão gostoso, um cafezinho tão gostoso. Se for receber na porta, um sorriso tão gostoso, que as pessoas vão sentir saudade. Você tem alguém na sua vida que você sente saudade? Sabe por que você sente saudade? Porque o que essa pessoa fazia era carregada de amor. De amor. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo aqui, porque vai chegar um dia que nós vamos sentir somente saudades. Não deixe para amanhã, não perca um culto, porque vai chegar um dia que nós vamos sentir saudade. Um dia uma irmã chegou perto de mim, culto de avivamento, centenas de pessoas curadas, e a senhora me disse, pastor, faz uma oração por mim. Falei, por quê? Ela disse, eu só queria voltar a enxergar para ler minha Bíblia, porque eu sinto tanta saudade que eu abri minha Bíblia e li e agora eu não consigo mais. O Espírito Santo na hora falou para mim, tem gente que tem a vista tão boa que despreza. Essa mulher deixou um legado, porque palavras convencem, mas ações arrastam. Ela deixou um legado, ela deixou exemplo. Hoje existem no mundo inteiro ministérios com o nome Dorcas.
mulheres que fazem boas obras, que ajudam pessoas, que fazem com seu talento o seu melhor. Mandaram buscar o apóstolo Pedro. Eu termino aqui. E ao buscarem Pedro, disseram: vem para cá, porque tem uma mulher aqui. Eu fico imaginando, irmãos, é uma crença minha, uma das amigas, eu imagino, tendo um flash, movido pelo Espírito, e diz: mas Pedro não está aqui pertinho? Está. E nós não estamos sabendo que está numa unção aí de ressuscitar mortos? Está. Manda buscar, quem sabe. Buscaram Pedro. Quando o apóstolo Pedro chega, as mulheres vão mostrar para ele as obras dela. E contam para Pedro quem era essa mulher. É uma crença minha. Dorcas está morta. Pedro dobra os joelhos e faz uma oração: Pai, esta mulher tem feito boas obras. Esta mulher tem muitas amigas, Senhor, aqui nesse lugar. Esta mulher fez uma história, Senhor, e o povo está com saudade dela, Pai. Já que estamos vivendo esse mover de ressurreição, traz Dorcas de volta, Pai. Dorcas está entrando pela eternidade, irmãos. E de repente ela ouve a voz do apóstolo Pedro. Um anjo pega na mão dela e diz: você vai ter que voltar. Ela diz: não, estou na glória, não vou voltar coisa nenhuma, minha parte já fiz. E ele diz: não, você precisa voltar. Por quê? Porque ainda tem muita história para você escrever. Ainda tem, ainda tem saudade que você vai deixar. Ainda tem amigos que você vai fazer. E ainda tem muita obra para você fazer pela obra do Senhor. Dorcas ressuscita. O apóstolo Pedro prega ela, pega aquela mulher, apresenta para as viúvas, apresenta para os irmãos, e a Bíblia diz que através do testemunho de Dorcas, uma multidão creu no Senhor. Apóstolo, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo: tem gente aqui, levante a tua mão, que o diabo matou espiritualmente, mas Deus está dizendo: hoje eu vou te ressuscitar. Eu ressuscito teus sonhos, ressuscito teu ministério, ressuscito teu chamado. Assim como eu ressuscitei Dorcas, eu te ressuscito hoje. Eu te ressuscito por quê? Porque tu vais escrever uma história, tu vais fazer amigos, tu vais deixar saudade.